Boa noite, irmãos. Paz. Nós vamos então continuar com a exposição de Jeremias 31. Eu peço que vocês abram então no capítulo, Jeremias 31. Na semana passada foi explanado até o versículo 9, né? E hoje nós vamos ler do 10 até o 22, tá? Diz a palavra. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão e exultarão no alto de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao mosto, e ao azeite, e aos cordeiros e bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente. E tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto aos seus filhos, porque eles já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança quanto ao futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade que depois que me converti, tive arrependimento, e depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confuso, e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso me comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Levanta para ti sinais, faze para ti marcos. Aplica o teu coração à vereda, ao caminho por onde andaste. Volta, pois, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra. Uma mulher cercará a um homem. Amém? Jeremias é um profeta que viveu em um dos momentos mais críticos da história de Israel, se não o mais crítico, que foi o exílio na Babilônia. E quando nós olhamos para a trajetória de Israel enquanto reino, lá atrás, desde os primeiros reis, o que nós vemos é uma nação que cada vez mais vai se afastando do seu Deus. Seja pela iniquidade, seja pela quebra dos valores, da ética e da moral, seja por assumir posturas religiosas de outros povos. Mas esse cativeiro, então, é basicamente uma conclusão de um longo período de decadência que vem se arrastando aí através dos séculos. A princípio com a divisão do reino, depois da morte de Salomão, no reinado do seu filho, o reino do norte, que vai passar a chamar Israel, e o reino do sul, Judá. O reino do norte durando em torno de 2 séculos, caindo aí nas mãos dos assírios, pervertendo a sua cultura, algo que vai se perpetuar até a época de Jesus, e nós lembramos aí
da grande rivalidade que existe entre os judeus e os samaritanos. Então, um povo que não é mais reconhecido como legitimamente herdeiro aí de Abraão, um povo chamado de um povo mestiço, porque se entregou aí à cultura assíria. Mas esse reino do sul, que dura muito mais, chega um momento em que ele vai também cair nas mãos dos inimigos. E o que nós vamos ter é uma série de consequências trágicas para esse povo. Ele não só é levado cativo, na sua maior parte, os poucos que restam têm que ficar espalhados pelo campo, muitos deles escondidos, porque a terra está devastada, mas o templo é saqueado, Jerusalém é destruída, os muros são postos abaixo. Então nós chegamos realmente numa situação de calamidade. E esse exílio vai durar 70 anos. Não é pouca coisa. É basicamente uma geração. Provavelmente muitos daqueles que foram levados cativos para a Babilônia não voltaram para Israel. E é no meio, então, desse clima de desesperança, de angústia, de desilusão, que a palavra de Deus vem a Jeremias. Como nós podemos aí acompanhar ao longo de todo o livro. Mas esse capítulo 31 em especial é muito importante, porque nele Deus começa a mostrar a luz do fim do túnel para o seu povo. E quando nós pensamos nesse exílio, e aí nós estamos falando literalmente de um exílio geográfico, um povo que foi arrancado da sua terra e levado para uma terra estrangeira, isso existe ainda hoje, no meio do povo de Deus. Nós não podemos deixar de lado a percepção de que a igreja perseguida no mundo inteiro, ela chega a tal ponto de que os fiéis, aqueles que confessam o Evangelho de Jesus Cristo, muitas vezes são retirados à força de sua terra. Quantos casos, aqui mesmo na igreja nós já vimos, de refugiados que precisaram deixar o seu país para não ser mortos por causa da palavra de Deus. Mas o exílio pode não necessariamente ser geográfico nas nossas vidas. Nós podemos estar passando por um exílio emocional, por um exílio espiritual, por um exílio familiar e até mesmo por um exílio moral. Seja qual for a nossa situação, a mensagem que Isaías 31 vai trazer para nós, e o que é a voz de Deus ecoando por todo esse texto é: mesmo quando nos afastamos, Deus continua nos chamando pelo nosso nome. Deus não vai se esquecer de nós. E eu quero então rapidamente fazer um passeio panorâmico aí pelo texto, verso a verso, para que nós entendamos então como que se dá esse ápice do chamamento de Deus. Deus chamando o seu povo de volta para si. Lá na abertura, nós lemos no versículo 10, Deus é colocado como um pastor fiel. A mesma expressão que Jesus vai tomar para si lá no Novo Testamento, quando ele fala que ele é o bom pastor, o texto abre com Deus se colocando na condição de um pastor fiel. E quem é esse pastor fiel? É aquele que reúne as suas ovelhas, mas é também aquele que guarda e que as protege. Então, mesmo com esse rebanho dispersado, e aí nós estamos falando de um rebanho praticamente na sua totalidade, transitando em terra estrangeira, Deus não desiste de trazer as suas ovelhas de volta para casa. O exílio, ele não anula o cuidado de Deus. O exílio não é uma marca de que, olha, Deus abandonou esse povo, Deus virou as costas para esse povo, Deus não quer mais saber desse povo. O exílio é um tratamento que Deus dá aos seus filhos, e quando Ele chama de volta, Ele está falando, olha, a distância entre
mim e entre cada um de vocês não apagou o amor que eu sinto por vocês. Por isso que eu vou livrá-los das mãos dos seus inimigos. Por isso que eu vou trazê-los de volta para minha casa, para minha presença. Então Deus não é um pastor que abandona o seu rebanho, mesmo quando esse rebanho se perde. Ele é o pastor que vai atrás. Ele é o pastor que cuida de cada uma das suas ovelhas. Nos versículos 11 a 14, nós vamos ter a promessa do resgate de Deus. E essa promessa, que é comemorada aí com alegria, ela é descrita através de 3 movimentos. Tá? Então vamos pensar na importância desses movimentos. Digamos, o povo de Israel vive uma situação catastrófica. Parece que a sorte os abandonou. Parece que não há mais possibilidade de escapar das mãos do rei da Babilônia. Então, a nossa vida parou. Estamos estagnados. Perdemos nossa terra, perdemos nosso templo, perdemos nossas riquezas, perdemos nossa língua, porque o hebraico antigo vai desaparecer basicamente neste momento. Mas aí começa o agir de Deus. E esse agir implica em movimento. Alguma coisa está por acontecer, e o sinônimo disso é: as pessoas vão se deslocar, as pessoas vão sair do seu lugar, elas vão sair daquela situação de comodidade aliada à angústia. Então, o primeiro movimento que os versículos 11 a 14 vão nos trazer é o movimento da libertação do opressor. A primeira marca aí da promessa de resgate é que as cadeias serão rompidas. Não por nós, não por aliados, não por qualquer frente política ou militar, mas quem vai quebrar as cadeias do opressor é o próprio Deus. É só Ele que consegue nos livrar das mãos do inimigo. E a promessa de quebrar essas correntes é o primeiro passo para um movimento que vai se desdobrar em alegria. A transformação da tristeza do povo em alegria. Deus não é aquele apenas que vai abrir as portas da prisão. Ele vem para nos consolar. Ele vem para nos transformar. Então não é simplesmente, olha, eu abri a porta, vocês estão livres, agora se virem. Cada um que siga o caminho que quiser. Não. Ele vai mandar o consolo. E junto com esse consolo vem a transformação. E esse consolo, para nós hoje, é muito claro. Se no Antigo Testamento ele ainda não tinha um nome específico, embora ele já estivesse ali atuando a todo momento, hoje ele é descrito nas nossas vidas como o Espírito Santo de Deus. Ele vem para nos consolar, para nos exortar e para nos edificar. O mover do Espírito Santo de Deus está agindo a todo momento ao longo da história. E é por meio dele que vem a transformação da tristeza daquele povo em alegria. E em que se baseia essa alegria? A gente pensa, bom, e aí? 70 anos depois, não falamos mais a mesma língua, não temos mais um templo, a cidade está arrasada, os campos estão desertos, quem sobrou está ali escondido, vivendo da forma que dá. Para o que é que nós vamos voltar? Quem aqui tem entre 65 e 70 anos? Levante a mão. Sejam sinceros. Imaginem vocês, então, todo esse tempo de vida, tudo que vocês viveram, todas as experiências, e vocês ainda não estão na sua terra. Imaginem quem tem 35 anos, quem está na casa dos 35, nos 40. Tem que esperar mais 30 anos para receber a libertação que vem da parte de Deus. É muito tempo. Mas Deus não faz nada pela metade. Então, junto com a alegria da libertação, vem a promessa da fartura. Eles não vão voltar para uma terra arrasada.
Eles não vão voltar para campos destruídos. Deus vai trazer com a sua presença a sua provisão. Ele não só vai devolver o que foi perdido, mas Ele vai devolver em abundância. Esse é o cuidado que Deus tem para com o seu povo. Esse é o cuidado que Deus tem para com cada um de nós. É como se Deus dissesse: eu não apenas restauro, mas eu supero o que eu mesmo fiz. Eu multiplico as bênçãos que eu tinha reservado e destinado a cada um de vocês. Então começa um novo capítulo aí da história de Israel. É como se Deus estivesse realmente virando a página do livro da história e agora começa uma nova fase. Mas aí nós temos o versículo 15, que na verdade provavelmente é muito mais conhecido pela passagem do Evangelho, né, quando Herodes manda matar as crianças em Belém, né, quando ele descobre que o Messias nasceu, ouve-se um grito de lamento, é Raquel que não quer mais consolo porque seus filhos já não existem. Mas esse texto surge aqui. Esse choro de Raquel é um símbolo muito forte da questão da pátria, daquilo que foi perdido, do nosso senso de pertencimento a algum lugar. Raquel aqui é um símbolo da pátria de Israel, a pátria que chora pelos seus filhos perdidos. E ela não quer consolo porque realmente eles não existem mais. Aquela geração que foi levada cativa, provavelmente muito poucos voltaram. Quiçá quem era criança na época do exílio, da levada para a Babilônia. Mas aquela grande multidão já não existe mais. Morreu no exílio, se perdeu. Então nós temos um choro aqui, materno, que é o choro de Israel, da pátria, clamando pelos seus filhos. E é um choro muito profundo. A imagem que nós temos da mãe chorando a morte do filho é algo muito forte. E Deus não quer romantizar o sofrimento. Deus reconhece a nossa dor. Deus não acha graça de nós estarmos chorando, de nós estarmos angustiados, de nós estarmos em sofrimento. Não é bonito passar por essa vida sofrendo. Isso é uma ideia muito romântica, de que o sofrimento edifica o homem. Até edifica, todo mundo aprende com o sofrimento. Mas Deus está falando, você não nasceu para passar pela vida sofrendo. Você tem promessas sobre a sua vida. Então Deus reconhece esse choro é importante, Ele valida, Ele sabe que é um choro legítimo, e Ele acolhe. Ele vai tomar as dores dos seus filhos para si. Todos nós passamos pela vida enfrentando perdas, lutos, frustrações, sonhos que foram destruídos. E Deus não manda ninguém engolir o seu choro. Às vezes até as pessoas com boas intenções, as bem-intencionadas, chegam para um e falam, não, mas não chora não, a vida é assim mesmo. Não, Deus está falando, chora, é legítimo, é direito você se expressar através do choro. Porque o choro é um movimento que leva a nossa súplica até Deus. E Deus ouve o nosso clamor. E Deus ouve as nossas lamúrias. E Ele tem a resposta. Pode não ser no dia e na hora que nós queremos. Israel adoraria voltar para sua casa 1 mês depois do cativeiro. Não aconteceu assim. O choro durou 70 anos. A resposta de Deus demorou 70 anos para acontecer. Mas Deus sabe o momento certo de agir. E os versículos 16 e 17, eles são uma resposta divina a esse choro. Deus está falando para nós, olha, a recompensa para o teu trabalho. As nossas orações,
as nossas intercessões, o nosso joelho dobrado, as nossas súplicas. Deus não está de ouvidos fechados. Ele recompensa cada um de nós. Não estamos falando aqui de recompensas materiais. É algo muito mais profundo. Perder a pátria, a cidade, o templo, claro que é catastrófico. Mas perder Deus é muito pior. E Deus está falando. Vocês não vão me perder. Eu não vou perder nenhum daqueles que me pertencem. Os filhos voltarão. Teus filhos voltarão para casa. Há esperança no teu futuro. É como se Deus falasse: eu vi o que você passou, eu vi o que você fez, eu vi que você se perdeu, mas ainda assim eu vou te restaurar. Então existe uma promessa muito clara aqui, e que Deus está colocando para cada um de nós, que o nosso exílio não é permanente. Por mais catastrófica que seja a situação que nós estejamos enfrentando, nada é para sempre. Nenhuma dor é eterna. A história não termina em choro. Nenhuma das histórias aqui presentes vai terminar em choro. A história da humanidade não vai terminar em choro. O Apocalipse termina com um grande louvor e uma grande sinfonia de adoração a Deus, que está descrita por João, mostrando que Jesus é o Senhor da história. Quando nós pegamos aquela fase de João diante do trono, o que João vê é um grande coral celestial louvando e exaltando ao nosso Deus. Assim termina a história. Com toda a honra, todo o louvor e toda a adoração sendo direcionadas a Deus. É festa, é júbilo, é alegria. É a promessa de que nós estamos caminhando para a eternidade junto com Deus. Lá no versículo 18 e até o versículo 20, nós vamos ter uma inversão aí. Se até então o profeta falava como porta-voz de Deus, agora ele vai usar a voz de Efraim, o nome aí de uma das 12 tribos. Efraim, nesse momento, vai simbolizar o povo. E é o povo falando. Quem é esse povo? Então é um povo que reconheceu o seu erro, que reconheceu a sua teimosia e que reconheceu que se afastou de Deus. Não existe possibilidade de comunhão com Deus, de se reconectar com Deus, se não for algo que venha diretamente do coração. Qualquer sinal de hipocrisia já indica aí uma falha nessa comunicação com Deus. Nossa. Então, o que a Bíblia nos mostra nesse momento é um arrependimento legítimo. Não é da boca para fora. É a ideia da máscara. Nós temos que tirar todas as nossas máscaras e nos mostrarmos como realmente nós somos, para que haja sinceridade no que nós falamos, no que nós pensamos e no que nós fazemos. Fazer as coisas perante a sociedade, escondendo quem nós somos através de uma máscara, não combina com Deus. Com Deus tem que ser cara a cara. Não adianta a gente achar que nós oramos muito bem, que nós lemos muito bem o Evangelho, que nós meditamos. Não. É tirar a máscara aí, porque ninguém aqui é a última bolacha do pacote, e se colocar diante de Deus como aquele que errou, como aquele que pecou, como aquele que é teimoso e como aquele que se arrepende. E olha que nós estamos falando de um povo que já começa a sua teimosia da outra banda do Mar Vermelho. Não tinha nem tirado o pó do sapato do Egito, já estava fazendo um bezerro de ouro. E o que a gente acompanha ao longo desses séculos é degradação atrás de degradação. Perder a terra é o de menos. Eles já haviam perdido o sentido de Deus há muito tempo. Pelo menos daquele Deus que é descrito conforme
toda a lei que os judeus tanto prezam, e que é anunciada ali por Moisés. Isso já estava afastado do coração deles. O sentido aqui é do comover-se. Então, Deus se comove. Ele fala que Ele se comove do sofrimento. Quer dizer, a ideia de eu me compadeço, eu me coloco no lugar do outro. Deus está se mostrando aqui não como alguém que está distanciado, que vê à distância, de longe, o sofrimento do povo. Olha, eu estou sofrendo junto com vocês. A ideia da comoção é realmente você sofrer junto com a pessoa. É o que Deus está falando. Eu vejo o sofrimento de vocês e o sofrimento de vocês dói em mim. Mas é uma página aí de aprendizagem. Deus não vai responder com frieza, mas a resposta dele vem carregada de afeto. E, encerrando aí os versículos 21 e 22, nós vamos ter o chamado para voltar para casa. Volta, ó Virgem de Israel. Vejam que é um chamado poético. Quando ele usa a expressão da Virgem, que é muito usada nos livros poéticos da Bíblia, não é um chamamento frio. Ah, tá bom, volta para casa. Já cansei das orações de vocês. Deus chama com afeto. Ele tem alegria de receber de volta em sua casa o filho pródigo. E aí há algo muito importante. Quem criou o caminho de volta foi Deus. Não foi o povo de Israel. Não foi o rei da Babilônia, que era muito bonzinho, porque não era de fato. Não foram os inimigos da Babilônia. Ninguém poderia criar essa ponte, esse caminho de volta, se não fosse o próprio Deus. É Deus quem vai criar o caminho, é Deus quem vai marcar a direção, e é Deus quem vai colocar os sinais diante do seu povo. Então não pense que o seu sofrimento e o caminho para a libertação dele está nas suas mãos, dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus colegas de trabalho, do governo, da política, da economia. A única pessoa que pode construir o caminho de volta, da restauração, da salvação na sua vida, é o próprio Deus. Se não for por meio dele, não há caminho possível. Então esse texto traz para nós aí pelo menos 3 conclusões importantes, ou 3 ideias centrais. A primeira é que Deus nunca perde o seu povo de vista. Nós podemos estar afastados de Deus, mas Deus nunca se afastou de nós. Nós podemos ter nos perdido aí pelos caminhos da vida, mas Deus nunca nos perdeu de vista. Você pode estar atravessando a selva escura, mas o olhar de Deus está sobre você, te acompanhando a cada passo do caminho. E Ele continua chamando, Ele continua te buscando, e é Ele quem continua te guiando. Segundo, Deus vai transformar o exílio em reencontro. O exílio não é o nosso fim, a dor não é o nosso fim, a queda não é o nosso fim. Deus está escrevendo para cada um de nós um retorno a Ele, para Ele. E o terceiro ponto o caminho de volta existe, mas é só por obra de Deus. Se não for pela mão de Deus, não existe volta possível. Então não importa quanto tempo você ficou longe, não importa o que aconteceu ao longo do caminho, não importa nem as marcas que você traz da sua jornada. O caminho de retorno é construído pelo próprio Deus. O caminho da salvação já foi pavimentado para cada um de nós pela obra de Jesus Cristo na cruz. Então a conclusão que nós temos aí de Jeremias 31 é que esse capítulo é um convite. Ele é um convite para quem se afastou, ele é um convite para quem se perdeu, ele é um convite para quem chorou,
ele é um convite até para aqueles que acham que não tem mais jeito. A voz que soa para nós, a voz de Deus que vem através desse capítulo, nos diz: volta, eu ainda te chamo pelo nome, eu ainda te amo, e eu ainda estou preparando o seu caminho. Então que hoje realmente seja uma noite de retorno, uma noite de restauração e uma noite de reencontro com esse Deus que nunca desistiu de cada um de nós. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esses momentos. Nós agradecemos pela tua palavra. Agradecemos pelo teu Espírito Santo, que interpreta a palavra junto aos nossos corações e às nossas mentes. E queremos te engrandecer, porque o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus que nunca se afasta de nós, o Senhor é um Deus que não nos abandona, o Senhor é um Deus que não nos deixa pelo caminho. Agradecemos pela obra da tua salvação, agradecemos pelo envio do seu Filho Jesus, que nos possibilitou trilhar o caminho de volta para o Senhor. Agradecemos pelo teu Espírito Santo, que nos consola, nos exorta e nos edifica a cada dia. Que o Senhor seja conosco nas nossas dores, nas nossas aflições, nos nossos dilemas, e que nós possamos, mesmo em meio ao sofrimento, espelhar a luz do teu Cristo amado, do teu Filho Jesus, em cada um de nós, em cada momento de nossas vidas, em cada passo do caminho. É o que nós te pedimos nesta noite, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém.